Seja bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui para falar do livro de Filipenses. Peço que você continue conosco. Vamos estar hoje no Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Só dar um tempinho para os irmãos chegarem aí na live. Olha aí, rapaz, o pessoal que tá rápido hoje, viu? Um Agostinho já tá aí na área. Eita, rapaz. Vou apertar isso aqui. E aí, irmão, tudo bem? Pai do Senhor? Tá dando para ouvir um áudio legal aí? Tá muito ruído? Graças a Deus. Mais uma quarta-feira. Hoje vamos estar aí no livro de Filipenses, capítulo 4. Esperar o resto dos irmãos aí chegarem. Mandem para todo mundo aí, irmãos. Tá meio balançando aí, não tá isso aí? Ajeitando aqui o suporte. Vamos dar um tempinho aí pra gente começar. Graças a Deus, mais um dia se passou aí, né? Esses dias confusos. Hoje aí o pessoal tá preocupado com muitas coisas. Mas a gente confia no Senhor. Deus é que tá com o controle da história na mão o tempo todo, né? O irmão deve estar demorando de chegar aí, que às vezes quando eu começo os minutos a mais, né? Hoje eu consegui começar no prazo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar aí enquanto os irmãos vão entrando, que a gente tem que aproveitar os minutos. Amém? Vamos lá. Senhor amado, Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por cada um dos irmãos que estão chegando aí e para participar desse momento, Pai. Que a Tua palavra seja exposta, seja lida, Pai. Que o Senhor possa estar conosco, nos ouvindo. Esteja o Senhor colocando, Pai, em nossos corações a Tua palavra, Deus. Usa-nos. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor mova nossos corações sempre em direção a Ti, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que fazem parte desse grupo. Abençoa aqueles que já escreveram seus pedidos de oração, Senhor. Temos orado aí alguns dias pelo menino Arthur, Senhor. Essa situação difícil. Que o Senhor possa estar fazendo a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor possa estar restabelecendo, restaurando essa família. Que o Senhor possa estar dando tranquilidade a cada um daqueles que estão ali de perto, ansiando por respostas, Senhor. Ó Deus amado, nós confiamos em Ti e nada é impossível para Ti, Pai. Abençoa no cada um dos irmãos que já estão chegando aí, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós precisamos de Ti. Amém. Amém, irmão. Já tem o pessoal chegando aí, ó. Vamos mandando aí para mais gente, irmãos. Vamos já começar a ler o texto. Deixa eu ver aqui, já chegou aqui minha mãe, Janice Helena, irmã Viviane. Deixa eu ver aqui, irmão Breno, a Rosiane, irmã Tereza de Jesus aí, ó. Irmã Daltinha. Graças a Deus, irmãos. Estava aqui falando, o pastor Júnior também já chegou aí. Aqui chega atrasado, né, a comunicação. Quem está aqui só vê tudo depois. Mas eu já falei que o Agostinho o som estava legal. E já começamos aí, fizemos uma oração inicial, irmãos. Foi aqui a correria, acabei que eu nem olhei se tinha mais algum pedido específico lá no grupo do WhatsApp. Olha aí, irmão Isaac também, rapaz, lá da Gilead Bela Vista. Olha aí, mais cedo estava assistindo na live dele. Irmã Silvone, graças a Deus. Então, irmãos, Pai do Senhor a todos que estão chegando aí, graças a Deus. Nós estamos aí chegando nas etapas finais do nosso estudo de Filipenses. Já foi várias lives aí nas quartas-feiras. E a gente tem gravado, né, elas e colocado no canal da Gilead Vila.
Eu até pensei que hoje provavelmente iria terminar o estudo, só que quando eu vi aqui, eu comecei a ler direito, eu acho que ainda vai mais uns dias aí bem. E o pastor está dizendo internet, o que será essa internet? Tá falhando aí, irmãos? Não é porque a internet tá ruim lá para ele, para mim, para os irmãos? Essa é a notícia aí, irmãos. Esse momento aí, rapaz. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo aqui, parece. Aqui não, graças a Deus. Eita, pastor, vou fazer uma oração fervorosa aí pela sua internet aí. Meus irmãos estão dizendo que tá legal aí. Amém. Chegou aqui a irmã Silvone, não sei se eu tinha cumprimentado ela. Mas alguém chegou gente aqui já. Perdi uns aí para correr. Muito bem, irmãos. Olha, o apóstolo Paulo ainda está falando de corrida, viu, no nosso texto hoje, graças a Deus. Olha aí, irmã Nida, chegou, Pai do Senhor, irmã Nida. Então, irmão, o que eu vinha falando aqui é que eu estou aqui devagarzinho enquanto os irmãos vão chegando, certo? Mas a gente pensava que ia terminar hoje o estudo de Filipenses, provavelmente ainda vai levar mais 2 quarta-feiras, certo? Já estamos vendo aí alguns projetos aí para o que a gente vai fazer depois. Mas, graças a Deus, tem sido muito bom, tem nos ajudado, certo? Como falei no início, aqui na igreja nós tínhamos 2 livros para estudar. Era Filipenses e Tessalonicenses. Ficou escolhido aqui na igreja Tessalonicenses, e aí nós trouxemos aqui para a live o Filipenses. Agora ficou com os 2 de todo jeito. Então veja, irmãos, graças a Deus estamos aqui. Vamos ler a palavra de Deus, se você puder acompanhar. Já passou aí uns 7 minutos. Vamos aproveitar o nosso tempo, né? Vamos passar esse tempo falando da Bíblia. E pedir que, se você pode me acompanhar com Bíblia, nós vamos ler Filipenses capítulo 4. Vamos ler só do versículo 1 ao versículo 7. São 7 versículos, irmãos, mas são bem interessantes, certo? Vamos aqui ler com calma, estudando aqui palavra a palavra, sem pressa, certo? Continue conosco. Pai do Senhor, irmã Cátia. Amém. Então diz assim a palavra de Deus, ó, tem mais gente chegando aí, ó, só foi Deus. Vamos abrir a Bíblia, os irmãos vão chegando. Irmã Selene, Pai do Senhor, irmã Selene, Deus abençoe. Então, irmãos, se alguém puder aí, o pastor me ajude aí, colocar aqui para fixar o comentário, Filipenses 4, versículo 1 ao versículo 7. Olha aí, os irmãos estão usando esse comentário até para declarações aí, ó. Olha aí, rapaz. Só para a gente fixar aqui o comentário, que aí já fica para quem vai entrar. Aí os irmãos vão brotando, é verdade, rapaz. Vamos ler a Bíblia agora, vamos ver se entra mais 10 aí. Então veja, irmãos, vamos ler hoje Filipenses 4, versículo 1 ao versículo 7. E diz assim, irmãos, certo? Vamos lá, se entrar aqui o comentário aqui, eu fixo aqui. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Deixa eu só fixar aqui, consegui. E com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Vamos orar aqui e vamos começar a pensar nesse texto, certo, irmãos?
Amado Senhor, te dou graças, Pai, por cada um dos irmãos que estão aqui, Deus. A tua palavra foi lida. Fala conosco através desse texto, Senhor. Fala a cada um das famílias, Senhor. Cada pessoa que está aqui está representando a sua família. Às vezes mais pessoas da sua casa estão ouvindo. Que o Senhor possa fazer essa palavra ecoar, a tua palavra ser fixada nos seus corações, a tua palavra nos exortar, aquecer nossos corações, nos trazer de volta ao caminho. Se tem alguém que está parado nessa jornada, Pai, que possamos caminhar juntos em direção a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, Pai, Senhor, e se chegou mais alguém, mas veja o seguinte, irmãos, nós temos falado que nesse finalzinho do livro de Filipenses, Paulo escolheu utilizar a linguagem de jogos, certo? E ele fala sobre como nós devemos correr nessa jornada. E aqui é a ideia de um atleta correndo. Eu até falei de maratona, certo? E sobre como nós terminamos essa corrida, sobre Deus, o autor do nosso chamado, sobre Cristo ao final da jornada nos esperando. Nós falamos aqui sobre o prêmio de chegar até o final. Paulo vai falar que o prêmio é conhecer as excelências de Cristo, conhecer Cristo assim em completude, certo? E ele vai falar sobre também o cuidado para não começarmos a imitar pessoas que estão indo pelo caminho errado. Paulo vem falando disso nos versos anteriores, certo? Paulo, ele diz assim, que já tirou os olhos do que ficou para trás. É aquela linguagem, ele parou de olhar para um lado e agora se fixou na frente. E ele chama a igreja a fazer a mesma coisa, certo? Isso exige, irmãos, um movimento aqui de reposicionamento, certo? Agora, com foco aqui na visão da cidade nos céus. É esse que vem falando nos versos anteriores, certo? Ele vai falando aqui na cidade nos céus, esperando ver o Salvador, o Senhor Jesus, o Senhor da cidade. Ele transformará o nosso corpo abatido para corpo glorioso. Isso acontecerá segundo a eficácia do seu poder de sujeitar também a si todas as coisas. Pai do Senhor, aqui a irmã Thaísa Vitória, que chegou aí agora há pouco. Então veja, irmãos, ele vem falando dessas coisas, olha. Ele está dizendo, olha, não que ele vem falando o seguinte, aparecem pessoas no caminho que tentam se passar por salvadores, certo? No sentido de trazer uma paz, de trazer um alívio, de trazer um foco, de trazer um novo propósito, certo? E ele vem falando aqui, colocando Jesus, certo? E ele vem dizendo, olha, não é só enxergar Jesus como um salvador, certo? No sentido de tirar você do sufoco, certo? E levar você para um lugar de paz. Não é só esperar uma cidade descer dos céus. Não é só esperar o Rei Jesus voltar, certo? Não é só transformar o nosso corpo abatido em glorioso. Aí nós vamos chegar ao capítulo 4, depois que ele colocou muitas imagens, certo? No capítulo 3, e ele vai dizer assim, é também sujeitar a Cristo todas as coisas. E é diante dessa perspectiva que a gente chega no capítulo 4. E o versículo 1 diz assim, o pastor Wilson Júnior fixou. Aí o comentário é Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao 7. O versículo 1 diz assim, irmãos, olha, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. É a linguagem que ele vai falando aqui, Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria. Paulo vem falando já há muito tempo do carinho aqui que ele vem colocando demonstrando esse carinho à igreja. E aqui parece ser uma segunda tentativa de encerrar a carta, certo? No capítulo 3 você vê que ele vai começar, parece que ele vai encerrar, aí ele não encerra. E agora ele começa o capítulo 4,
Tem alguns comentaristas que sugerem que pode ter sido duas cartas juntas. Aqui para nós, a gente fica com o que está na Bíblia. E agora, irmãos, Paulo vai usar aqui de palavras, jogo de palavras. No português, irmãos, a gente não percebe muito, certo? Mas quando a gente vai lá na língua lá que ele escreveu, né, que foi o grego lá, ele vai utilizar palavras que fazem muito sentido para nós hoje em português. Mas quando ele coloca lá, ele está fazendo tipo um jogo de palavras, certo? E ele faz o seguinte, ó, ele coloca palavras assim, ó, no versículo 1 tem: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estáis assim firmes no Senhor. Quando ele diz coroa e estáis firmes, ele está usando palavras que têm uma fala parecida, certo? Lá no grego. E ele está usando isso aqui, esse jogo de palavras, certo? Coroa ainda fica na linguagem de jogos. Aquele corredor de flores, que corredor de flores? O corredor naquela época, o atleta, quando ele chegava ao final da jornada, ao final da corrida, ele recebia uma coroa de flores, que era colocada na cabeça dos vencedores nos jogos, certo? Pai do Senhor, irmão, tá? Yane Assis que entrou aí, irmã Catiane, sejam bem-vindos aí, como o Agostinho colocou. Estamos aqui lendo hoje o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1 ao 7. E nesse versículo 1, a palavra coroa aqui tem uma linguagem de jogos como sendo aquele prêmio que era dado, coroa de flores, que era dado aos vencedores. E Paulo usa a expressão também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e 20. Ele vai utilizar algo semelhante. E ele fala o seguinte, olha, da mesma forma que uma coroa deve permanecer firme no vencedor, está então firmes, permaneçam firmes no Senhor. Entendeu aqui a lógica dele? Da mesma forma que aquela coroa que está lá na mão para entregar ao vencedor, ela tem que estar firme, então estejam firmes no Senhor. Certo, irmãos? Ali chegou muita gente aí, irmãos. José Wellington, Maria Priscila, graça e paz. Então vamos ao capítulo 4, versículo 2 e 3, irmãos. Diz assim, ó. Nós vamos chegar numa parte aqui mais pesada, certo? Diz assim, ó, versículo 2 e 3. Vou ler os dois juntos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujo os nomes estão no livro da vida. Veja que ele escreve, irmãos, ele está pedindo aqui que duas irmãs que estavam ali com a desavença, elas larguem isso. E veja como é que ele descreve isso. Ele coloca assim, ó, rogo a Evódia, rogo a Sintique. Outras versões tem assim, suplico. Outras versões tem peço. Paulo, irmãos, vem falando sobre união desde o começo da carta, como a gente já viu nas outras lives. Ele vem falando sobre união, sobre alegria, sobre companheirismo, sobre correr juntos, sobre correr uma jornada até Cristo, sobre imitar o seu estilo de vida, o seu modo de vida. E na sua conclusão da carta, ele dedica ali, irmãos, a deixar bem claro o que pode ser a raiz da divisão que ele estava se referindo o tempo todo, certo? Quando ele falava que os irmãos tinham que estar unidos, quando os irmãos tinham que exercer o amor, provavelmente Paulo vem construindo as bases até chegar aqui, certo? Provavelmente o problema estivesse com foco nessas duas irmãs, certo? Quem são elas, irmãos? Nós temos pouca coisa aí sobre elas, Evódia e Sintique. O que nós sabemos é, primeiro, que elas eram importantes. Paulo deixa claro, ele não chega assim, ó, rogo a Evódia e a Sintique. Não é aquele negócio escrito às pressas. Não, é com um respeito aqui, ó, rogo a Evódia, rogo a Sintique, certo? E ele está dando ali uma devida honra cuidadosa a cada uma delas, mesmo no meio daquela desavença.
Ele está dizendo o seguinte: olha, irmãos, elas trabalharam comigo no Evangelho. Elas são minhas cooperadoras. A exemplo de Clemente. São mulheres envolvidas na obra. A união dessas líderes, irmãos, aqui era importante para a união da igreja e o fortalecimento dos irmãos naquela cidade. A união aqui, irmãos, é para vencer o mundo, vencer a corrida. Então é pressuposto, irmãos, aqui nesse texto, que antes essas irmãs caminhavam juntas. Provavelmente essas irmãs estavam divergindo em alguns assuntos secundários, certo? Ou mesmo pode ser um desses assuntos pelo qual Paulo vem falando há tanto tempo, certo? Diluído na carta. E aí ele chega aqui nesse versículo 2 e diz assim, ó, Filipenses 4:2: tenham o mesmo modo de pensar. Outras versões dizem assim, ó, vivam em harmonia no Senhor, certo? Eu gosto mais dessa palavra, porque a harmonia pode ser aquela questão, tipo, uma união assim de só proforme, sabe? E ele não, tenha o mesmo modo de pensar. Aqui é mais pesado, certo? Aqui é mais, ele está dando um direcionamento, certo? E ele diz assim, ó, esse pedido dele, essa orientação, essa exortação é única para essas duas irmãs. Tenham o mesmo modo de pensar. É uma única recomendação, mas ela é vital, certo, irmãos? Se na sua Bíblia tem em harmonia, vivam em harmonia no Senhor, não é aquela união onde cada um no seu quadrado, não é uma união de silêncio, é vivam, é sintam, é pensem, perceba que o interior, irmão, está envolvido aqui, ó, nessa ação, certo, irmãos? Já chegou muita gente aqui, viu, irmão? Deixa eu registrar aqui, como o pastor fala, irmão Sami, paz do Senhor, irmã Eridã, irmã Terezinha Nogueira, deixa eu ver aqui, irmão Breno, já tinha falado, tem mais gente aí, já passei aqui, batido. Então veja, irmãos, quando Paulo escolhe as palavras, ele está deixando aqui um alvo, certo? É que isso tem que estar no interior, certo? Estamos aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 2 e 3. E ele diz assim, ó, vivam, sintam, certo? E esse ambiente de harmonia é onde? No Senhor, certo? Mais na frente nós vamos ver que ele vai dizer assim, ó, hora dos juntas, confiando nele com determinação. Paulo vai deixando umas pistas aí, ó. No versículo 3, irmãos, também tem outro jogo de palavras, certo? Nós vamos já chegar nele. Paulo pede para alguém ajudar essas mulheres, para que elas tenham essa harmonia, esse mesmo modo de pensar, certo, irmãos? Se você está acompanhando aqui com a gente desde o início de Filipenses, vai ser mais fácil você perceber. Ou então você lê a carta, você vai ver que Paulo fica sabendo de algum problema ali de desunião. Paulo faz a carta. Depois, Paulo envia Epafrodito. Depois de Epafrodito, Paulo envia Timóteo. Depois diz que ele mesmo vai. E além disso, Paulo chama um irmão em específico para que ele entre em atividade ali, certo? E para que esse irmão trabalhe para trazer a união dessas duas irmãs dentro da igreja, que estavam lá, não estavam se comunicando muito bem. Onde está esse irmão? Está no versículo 3, irmão. Se você está com a sua Bíblia aí, você vai ver que Paulo escreve o seguinte, ó, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Certo, irmãos? Essa palavra assim, ó, aí vai dizer, deixa eu só ler o versículo todo para ficar certinho. Meu verdadeiro companheiro, olha a missão, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então perceba que Paulo chamou alguém para ajudar, para fazer essas irmãs conversarem, certo? E onde ele está? Ele está nessa palavra aqui, ó, meu verdadeiro companheiro. Paulo, como eu falei no versículo 1, que usou lá de um jogo de palavras, aqui no versículo 3 ele também faz isso, porque a palavra companheiro, além de significar companheiro, é o nome de uma pessoa na língua original, certo?
Seria como se fosse o seguinte, irmãos, é como se eu pedisse a alguém que tem o sobrenome de Cordeiro, não sei se alguém na live aí tem alguém com sobrenome de Cordeiro. Então, digamos que tem essa pessoa com o sobrenome de Cordeiro e eu escrevesse para ele uma carta: olha, seja como um cordeiro entre as pessoas, certo? Então, Paulo utiliza disso aí. Quando ele escreve assim, ó: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro. Companheiro, na língua original, é um nome de uma pessoa. O nome do irmão chama Císico, certo? Então, as nossas traduções em português, elas preferiram optar pela intenção de que Paulo estava dizendo: olha, Císico, meu companheiro, meu verdadeiro companheiro. Como ele utiliza só uma palavra para dizer as duas coisas, então eles ficaram só com a intenção, certo? Mas nesse nome está embutido aí, companheiro é o nome do irmão, é o significado do nome dele. Então vemos aqui, irmãos, que Paulo deixa claro para a igreja, para nós, como nós devemos perseguir a união da igreja, certo, irmãos? Como o Agostinho escreveu aqui, ó, a unidade do corpo de Cristo precisa ir além das contendas ou divergências, precisa ir muito além, irmãos. Paulo envia aqui essa carta falando das bases da união, já vou ler elas lá mais para frente, rogando que essas irmãs deixem de lado as coisas que estão te atrapalhando. Ele envia para Afrodite, como eu já falei agora há pouco, e ele pede aqui ajuda a Císico, o companheiro. Ele diz: ajude essas mulheres. Umas versões, eu esqueci de anotar qual delas, diz assim, ó: socorre elas. Ou seja, use a sua habilidade para socorrer elas. Não é interessante isso? Paulo utiliza aqui o sobrenome, ou o significado do nome do irmão, companheiro. E Paulo reconhece que ele tinha uma habilidade dentro da igreja, era socorrer as pessoas, né? Que nossas igrejas sempre tenham pessoas assim, companheiros e pessoas que socorram as outras. Se aproxime de pessoas assim, certo, irmãos? E agora nós vamos caminhar um pouquinho mais para baixo, mais para frente aí no texto. Paulo vai dizer o seguinte: daqui para frente nós vamos dizer assim, ó: por que elas deveriam se unir? Por que a igreja deve andar unida? Certo? Provavelmente, se você já tentou fazer a união de duas, você tem aqui dois amigos que estão em divergência, estão aqui se beliscando com alguns pontos, certo? Que não são tão importantes, mas para eles são, certo? Então, você sabe que não é só chegar para a pessoa e dizer assim, ó: una-se. Pensem da mesma forma. Abra mão cada um abra mão das coisas do seu próprio jeito. Não é só você dizer isso para a pessoa e vai estar tudo resolvido. Quem já tentou unir duas pessoas sabe como é que é. Provavelmente você sabe que não vai dar em nada logo. Ainda mais citando nominalmente numa carta, certo? Esses que estão em divergência. Então Paulo, irmãos, aqui aparece como um pastor cuidadoso. E ele deixa um rastro sobre o que ele está falando, certo, irmãos? E ele está falando o tempo todo sobre união. Veja como ele termina o versículo 3. Ele diz assim, ó, irmãos, versículo 3: e rogo-te também a ti, meu companheiro, verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Veja isso, irmãos. Paulo está dizendo: irmãos, irmãs, né? Lá do texto, vocês não são qualquer um. Vocês têm o seu nome escrito no livro da vida. Veja a certeza que Paulo trata da vida dessas pessoas, desses servos de Deus. Você não vai observar, irmão, Paulo aqui dizendo assim, ó, tipo aquela história: irmãs, estejam unidas para que continuem sendo salvas. Ou então, irmãs, estejam unidas para que não percam a sua salvação. Ou, irmãs, estejam unidas para que vocês busquem a salvação. Paulo está deixando claro, irmãos, que está falando com pessoas com certa maturidade. Já são seus cooperadores. Ele simplesmente diz: vocês já foram salvos. Vocês estão salvos. Vocês têm seus nomes no livro da vida. Vocês já trabalharam comigo há muito tempo servindo.
Lembre-se que vocês vão para a eternidade juntas. Esqueçam essa desunião. Paulo as coloca, irmãos, aqui como se fosse diante da corrida que eu falei na última live, que está lá gravada, da visão da corrida até Cristo, com as coroas. Cristo está lá com as coroas na mão. E o Paulo é como se transportasse as irmãs para a corrida. Diz: olha, vocês estão aqui, ó, vocês cooperam, vocês correm comigo. Olha para onde nós estamos correndo. Vocês bem vão chegar lá. Aquela coroa do versículo 1 também será colocada em vocês. Então ele está dizendo: minhas irmãs, esqueçam essa história de cada um pensar, de cada um agir do seu próprio jeito. Fique com as escrituras. Ele está dizendo: fique com as determinações que eu tenho passado. E aí nós chegamos ao versículo 4, quando Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor, versículo 4. E ele fala isso outra vez digo: alegrem-se. Percebe, irmãos, que em que contexto ele traz alegria? Ele diz: não é qualquer alegria, é alegria no Senhor, é em Cristo, em Jesus. Ele diz: vocês têm o seu nome no livro da vida, irmãos. Celebrem o Rei Jesus juntos, os irmãos da igreja. E aí ele chega no versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E ele coloca assim, na versão atualizada, se é a sua aí, irmãos, diz assim, ó: que a vossa moderação seja conhecida, todos os homens. Aqui a moderação da atualizada dá um sentido ali de que vocês tenham um equilíbrio, né? Essa questão de moderação seria aqui uma moderação entre a desavença delas, certo? Se você tem uma versão aí NVT, nova versão transformadora, ou então NVI, certo? Diz o seguinte: que vocês vejam, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Não é legal esse? Aqui o irmão Agostinho botou: corramos, amados irmãos. É verdade, não chamados a essa corrida. E não é uma corrida de qualquer jeito, é correr como? Que vocês vejam que são amáveis. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Não é legal essa versão? Porque tira aquela ideia da moderação ser uma coisa artificial. E aqui quando ele bota amáveis, é um negócio mais do coração, sabe, irmãos? É amáveis em tudo o que fazem, certo? Ele aqui está propondo aqui um amor necessário em tudo que vamos fazer em comunidade. A linguagem, irmãos, aqui é de igreja, certo? E não é aquele tipo: eu sou igreja em casa. Como o irmão Samuel acabou de entrar aqui para mim, o comentário dele é de mãos dadas, é igreja, certo? Paulo já falou um pouquinho sobre isso. Vamos estar aqui relembrando Filipenses capítulo 2, versículo 2 ao 4, algumas folhas aí para trás, do 2 ao 4, diz assim, ó: quando ele já estava falando sobre esse assunto, só que sem a gente, se você está lendo junto aqui, você não tinha chegado lá ainda, né? Ele diz assim, ó: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Entendeu aí a conexão, Paulo? Tendo o quê? O mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por sua própria vontade, vaidade. Façam as coisas com humildemente. Considere os outros superiores a si mesmo. Aí Paulo bota lá no 4, ó, uma chamadinha: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tá vendo, irmãos? Isso aqui é a igreja, certo? Mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Deixa fora de lado egoísmo, vaidade, ande com humildade, cuide dos interesses dos outros. Nós tá escrevendo aqui, ó. Eu não vou passar muito tempo aqui nesses 3, 4 versículos, porque tem uma live só deles. Então, já está gravado. Então, veja, irmãos, observamos aqui que Paulo já está tratando desse assunto lá das irmãs há muito tempo,
certo? Ele plantou as bases, os modelos. Ele vai falar de Cristo depois desse texto, dando um exemplo, depois fala de si, demonstrando aqui com a palavra de Deus, certo? O que diz lá o nosso texto em Filipenses 4, versículo 4, 5 lá, vai dizer o seguinte, olha, que a sua generosidade seja conhecida de todo mundo. Olha isso, essa versão. No grande final aqui de Paulo, irmãos, aqui do nosso texto de hoje, que ele ainda vai continuar, certo? Não dá tempo hoje. Paulo diz, irmãos, olhem para a linha de chegada, deem as mãos. Irmão Santo parece que já estava lendo aqui meu texto. Ó. Deem as mãos, vejam o que eu vejo. Então Paulo vai falar sobre como eles deveriam se portar, certo? E ele já prevê algumas coisas que ou já estavam acontecendo ali, ou futuramente poderiam acontecer. Versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Veja lá. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja esse texto aí, irmãos, é bem conhecido, né? Inquietação, irmãos, aqui não cai de paraquedas. Ela entra no contexto da divisão. E o antídoto para essa inquietação que gera divisão é que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Veja as recomendações de Paulo aí, irmãos. Ele diz, olha, orem juntas. Ele está falando para elas terem o mesmo modo de pensar. Para o irmão lá, o companheiro, o Císico, vai lá e une essas irmãs. Alegrem-se juntas, certo? Que vocês possam caminhar juntos, correr juntos, orar juntos, certo? Veja as recomendações de Paulo aí. Ele diz assim, olha, que as vossas petições, as vossas sejam conhecidas diante de Deus. Irmão, não é que nós temos que orar para Deus tomar conhecimento das coisas. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, orem juntas. Que a oração juntos de vocês, igreja, sejam conhecidas diante de Deus. Certo? É para nós orarmos entregando a Deus nossas preocupações, com gratidão pela segurança de Deus. E aí ele vem concluindo aqui nosso texto, vai colocar, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Veja, irmãos, que inquietação, ou em algumas versões, ansiosos, certo? É motivo de oração, certo? E ele diz, olha, a paz de Deus excede, certo? O que a paz de Deus excede aqui, irmãos? A paz de Deus está acima de tudo. A paz de Deus está acima da dificuldade, do que elas estariam orando. A paz de Deus estaria acima da tribulação lá delas, ou da tribulação externa, como tinha nos outros versos que nós já estudamos. A paz de Deus excede, está acima de tudo o que pode estar acontecendo nas nossas vidas. E aí, irmão, nós caminhamos aqui já para o nosso desfecho. Nós já temos uma passagem aqui nos todos os textos, nos 7 versículos que nós estudamos hoje, Filipenses 4, 1 a 7. Do que Paulo está tratando aqui, irmãos, nas nossas aplicações? Paulo está usando a linguagem de quem está correndo. E Paulo diz, irmãos, eu olho para Cristo enquanto eu estou correndo. O meu prêmio, versículo aqui, eu estou no final do capítulo 3. O meu prêmio enquanto eu corro é conhecer Cristo completamente. Então, irmãos, vocês devem permanecer firmes no Senhor. Paulo está falando também aqui no começo do capítulo 4, versículo 1, o seguinte, irmãos, vocês me alegram, vocês são minha alegria. E ele diz, vocês são belos. Como é que ele diz que eles são belos, irmão? Está escrito aqui, tá?
quando ele diz assim, olha, enquanto eu corro, vocês são a minha coroa. Lembra? Coroa de flores do vencedor. Estava nas mãos de quem? Estava nas mãos do Senhor. Irmão, onde é que está isso? Está aqui, ó. Assim, a minha alegria e coroa. Estai assim firmes no Senhor. Então veja, irmãos, enquanto ele está dizendo que corre até chegar ao fim, ele diz, olha, irmãos, enquanto eu estou correndo, eu estou olhando para frente, eu vejo vocês. Vocês são a coroa. E enquanto eu estou correndo, vocês são a coroa que está nas mãos do Senhor. Veja que vocês estão onde? No Senhor. Então, irmãos, lembre disso quando coisas estiverem ali, ó, tribulações, coisas externas, às vezes internas em você, tentando lhe sufocando, certo? Não deixe de ver que Deus tem a sua igreja nas suas mãos o tempo todo. O tempo todo estava nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo. Se você esteve em conflito com alguém, perdoe. Busque andar juntos. Busque orar juntos. Paulo diz que a sua generosidade seja vista por todos. Não, irmãos, aqui não é porque você vai aparecer fazendo algo, mas que as pessoas vejam que você amadureceu e pode perdoar, ou pedir perdão, e caminhar como a igreja de Deus de mãos dadas. Certo, irmãos? Paulo vem dizendo assim, ó, quando ele fala isso, ele diz, olha, vocês foram eleitos por Deus. O marcador de Paulo, irmãos, certo? Para esses irmãos, para essas irmãs, para Clemente, para os demais cooperadores, o marcador aqui o tempo todo é a eleição de Deus. Como ele coloca isso? Ele diz assim, ó, cujos nomes estão no livro da vida, certo? Então veja, irmãos, Paulo colocou isso bem no meio da sua exortação a essas irmãs. Por quê? Ele está dizendo assim, ó, o que define quem você é e como você deve viver é o que Deus fez por você. É o status que Deus te deu. Veja o argumento de Paulo, irmãos, no texto todo. Ele diz assim, olha, o seu nome está no livro da vida. Seja cooperador. Aí diz assim, ó, se você é cooperador, busque a unidade. Se você busca a unidade, não esteja inquieto, ore. Experimente a paz de Deus. O que ele está falando aqui, ó, maturidade. Ele está dizendo assim, irmãos, olha, não são os pensadores do mundo que dizem como você deve se comportar, como você deve se superar, ou onde você deve buscar ou fazer sua vida. É a palavra de Deus em ação. É o fruto do Espírito Santo transformando você. São novos afetos, novos amores, novos desejos. Porque agora, irmãos, você não corre a vida para fazer o seu nome. Não tem isso, a história de fazer o seu nome? O pastor sempre fala sobre isso. Porque agora você não está correndo para fazer o seu nome. Por quê? Porque você já tem o seu nome escrito no lugar mais importante que ele possa existir. Está onde? No livro da vida. Alguém já fez o seu nome. E agora? Agora você busca por ele, esse alguém. Você vive para falar nele, para falar dele, para ser grato nele. Você descansa nele. É isso aqui que Paulo está tratando. Com linguagem simples. Paulo vai demonstrando os contrastes, irmãos. Aqui tem esse livro, tem muito contraste. Veja o que ele vai dizendo assim, ó. Geralmente, quando você vê uma pessoa passando por injustiças, irmãos, ou mesmo grandes problemas, certo? Grandes dificuldades, uma doença terrível, certo? Como você olha para essa pessoa, quando ela já está há muito tempo com aquilo, você vê aquela pessoa mais arisca, irritada, às vezes fica amarga aquele negócio que não muda. Paulo tinha todos os motivos para estar assim, mas ele é o oposto. Paulo, enquanto escreve, está preso, mas é um preso alegre.
Os irmãos da igreja que recebem a carta estavam soltos, mas eles pareciam tristes. Porque Paulo está toda hora dizendo: alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Não me canso de dizer: alegre-se no Senhor. Isso no capítulo 1, no 2, no 3, no 4. Percebe? Quem está preso é ele. Eles estão soltos, mas quem está alegre é ele. Ao contraste, ele está preso aguardando o julgamento. Paulo, ele não sabe o que vai acontecer para frente. Mas quem é que está ansioso? É os que estão fora. Na verdade, são eles que pareciam estar inquietos ou ansiosos. Paulo está preso, eles estão soltos, mas parece que Paulo está correndo para Cristo. E os irmãos da igreja estavam parados, cansados. Certo, irmãos? Paulo aqui aparece, irmão, não é como o Superman, o Batman da fé. Certo? A questão aqui é que Paulo sabia onde estava. Veja que um verso ou no outro, 2 versos de um para o outro, ele está sempre falando no Senhor, em Cristo, em Deus, certo? Ele sabia onde é que ele estava. E outra, ele sabia para onde ele estava indo. Então veja, irmão, muitas vezes no nosso dia a dia nós somos ofuscados e esquecemos das coisas. E em vez de começarmos ali a correr, de continuar correndo, a gente começa a andar. Aí depois a gente dá umas paradas, a gente senta. E com o passar do tempo, irmãos, alguns começam a pensar em voltar atrás. Isso é realidade, certo? Enquanto eu escrevi aqui, pensava sobre esse texto, irmãos, me lembrou demais aqui Israel no deserto. Eu não vou poder ler, mas vai se tratar disso em Números 13. É um texto que fala sobre Israel, saiu do Egito, 10 pragas, Páscoa, Mar Vermelho, água no deserto, Sinai, tudo de bom. Cai comida do céu, e agora estão prestes a entrar em Canaã. Então eles decidiram, irmãos, que seria melhor eles lá enviar espias para ver como a terra e os povos, como era a terra, os povos, os frutos, as cidades, e Deus concorda com eles, certo? Em Números 13 fala das recomendações que foram dadas a eles. Então eles foram, vai lá os escolhidos, quando eles voltam, irmãos, eles dizem assim: olha, o relatório deles é: a terra é boa, vejam os frutos, cor linda, olha o que nós trouxemos. Porém o povo da terra são poderosos, as cidades são fortificadas, são enormes, eles são gigantes, nós parece gafanhoto do lado deles, tudo é difícil, rapaz, isso é uma missão impossível. Veja, irmãos, que enquanto eles falam isso, estão debaixo da nuvem que protegia eles. Eles estão diante do tabernáculo. O Deus que acompanhava eles o tempo todo, com a nuvem durante o dia, durante a noite, aquele que derrotou o maior exército, o maior reino do mundo da época. E agora eles estariam lidando com cidades-estados, coisa pequena, comparada ao Egito. Certo? Mas Israel se acostumou com aqueles feitos extraordinários. E o que era extraordinário se tornou ordinário. Deus estava sustentando eles no deserto em tudo, mas eles diziam que iam morrer de sede, de fome, iam morrer nesse deserto. A melhor ideia que eles têm, olha a ideia: vamos arrumar outro líder e vamos voltar para o Egito. Irmãos, quando eles fazem isso, eles estão dizendo: olha, vamos voltar a ser escravos. Escravos deve ser melhor do que ficar aqui. E outro líder, em bom português, irmãos, é escolher um outro Deus. Então veja como o medo, irmãos, cega. A inquietação cega. A ansiedade cega. Irmãos, enquanto Israel fala isso, Israel tinha um exército de 600 mil homens. Só os homens de guerra, sem falar o resto. E nem disso eles lembravam na hora. Eles tinham Moisés, um homem treinado em toda a cultura do Egito. E entenda disso, irmãos, aqui você inclua que Moisés sabia de táticas de guerra. O homem era versado em tudo. O que aconteceu? Esfriaram,
desvaneceram, apagaram. Certo? Perceba o exagero que eles dão. E isso acontece, irmãos, esse exagero, vê a dificuldade, vê o exagero na descrição das coisas. Isso acontece na vida de tantas pessoas hoje, certo? Na verdade, parece ser a coisa mais comum do ser humano, quando está escravizado em tantas doenças da mente que você vê por aí. Quando não ora, não confia, quando não está ali amando a Deus, estamos aqui inquietos, ansiosos, e somos mais um que não tem Deus, mais um procurando um novo líder, um novo Salvador. E aí as pessoas, irmãos, tá aí são os montes, você com certeza conhece alguém. Aí a pessoa começa a achar que faz as coisas acontecerem, que ela que é a campeã, que se ela não fizer a vida dela, ninguém vai fazer por ela. E aí basta aparecer uma limitação, um diagnóstico, uma doença, um desemprego, e logo começa a corroer a vida internamente. Logo se torna a imagem de uma pessoa que está sendo esmagada pela opressão. Vem um pânico, vem insegurança. Daí a pouco começa a pensar que as outras pessoas fazem mal. E tem algumas pessoas que fazem mal mesmo, certo, irmãos? E aí começa se afastar. O furacão só aumenta e não tem para onde correr. A solidão aumenta, a separação aumenta, a divisão aumenta. Então veja, irmãos, nós não podemos ainda deixar fora dessa equação o nosso adversário e os seus companheiros que tem por aí, que tentam arranjar oportunidades para terminar de sufocar você. Para onde tudo isso caminha, irmãos? O que isso tem a ver com o nosso texto? Tudo isso leva para a divisão das pessoas, da igreja, sua divisão interna, você nem se reconhece mais, e divisão com Deus, certo? Isso tudo caminha para onde? Falta de paz. Enquanto isso, nós podemos verificar, irmãos, e não precisa ir longe para verificar, Paulo está demonstrando no decorrer desses capítulos como é viver oposto. Paulo passou por muitas coisas, muitas dificuldades maiores do que essas que eu falei até agora. E ele está todo o tempo dizendo o segredo. Permaneçam firmes. Permaneçam correndo. Lembra que eu falei semana passada? Ele vai falar do corpo abatido. Permaneçam correndo, nem que vocês cheguem todos esfacelados. Não olhem para a coroa. Vocês também são a coroa. Permaneçam olhando para aquele que segura a coroa. Então veja, enquanto vocês correm, irmãos, nós estamos na mão do Senhor o tempo todo. O tempo todo. Veja quando Paulo está dizendo, eu olho para vocês são a coroa do vencedor. Coroa de vencedor. O vencedor da história toda é Cristo. Veja, ele está com a mão na coroa. Então veja, irmão, não pare. Celebre o seu rei. Celebre a família de Deus. Ajudem os outros a se unirem. Também é falado aqui no nosso texto. Sejam amáveis. Não vivam preocupados, inquietos, ansiosos. Paulo vai dizer, olha como é que ele fala sobre isso. Ele diz, olha, descansem na oração, pedindo tudo o que precisam a Deus, orando com gratidão por tudo que Deus já fez nas suas vidas. E aí ele fala uma palavrinha que na minha Bíblia tem excede, a parte de Deus excede. Eu encontrei uma versão que diz assim, achei legal. E vocês experimentarão. Percebe isso? Palpável. Experimentarão a paz de Deus. A paz de Deus, irmãos, ela é experimentada. Ela é vivida. Certo? Ela é maior que todo entendimento. Certo, irmãos? Sobre esse gigante que tenta cobrir nossa vida, seja lá qual for o problema que esteja se levantando na sua vida. A paz de Deus é maior, ela está acima. No exemplo que eu falei do deserto, sobre Israel, veja enquanto eles estavam achando aqueles homens gigantes, aquelas muralhas gigantes, eles escolheram de olhar para cima. O tamanho daquela nuvem
que cobria um arraial de 3 milhões de pessoas, de 600 mil homens em pé de guerra, e tinha uma nuvem que levantava e descia no céu e seguia eles por onde eles fossem. A presença de Deus, o Espírito Santo dentro do tabernáculo, estava lá o tempo todo, irmãos. A paz de Deus é experimentada, ela é vivida. Não deixe que essas outras coisas tentem diminuir o seu céu. Tentem diminuir a sua vida. Deixe que a paz de Deus exceda. Isso aqui, irmão Sam, coloca aqui, meus irmãos, felizmente vou ter que sair da live, acompanhar até o final. Vai ficar gravado aí, viu, irmãos? Deus abençoe, irmão Sam. Então veja, a paz de Deus guardará o seu coração. A paz de Deus ela vai guardar, mas não é só isso que ela faz não, irmãos. Veja lá o texto de novo, ó. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Está vendo, irmãos? Deixe que a paz de Deus domine seus pensamentos, irmãos. Não vale deixar ser os pensamentos ali, ó, dominarem, certo? Vem de fora, fixe em Deus. A paz de Deus guarda, protege o coração, protege a mente. Você não vai sucumbir no caos que é pintado por fora. Veja, o tempo todo você está nas mãos de Deus, você está guardado por Deus, você está protegido, você está em Cristo, no Rei. Ele diz, ore, entregue a Deus. E eu deixei para terminar, irmãos, que eu já falei aqui muito, o tempo já está acabando aí. Existe um detalhe no versículo 5, irmãos. Diz assim, ó, quando fala lá dos amáveis, né, que vocês sejam amáveis, sua generosidade, diz assim, ó, perto está o Senhor. Tá vendo isso? Em algumas traduções, irmãos, diz assim, ó, lembre-se de que o Senhor virá em breve. É o que você vai ver nas traduções mais recentes. Só que as traduções antigas, elas escolheram a dedo esse perto está o Senhor. Certo? Porque, irmãos, alguns podem ler isso com ênfase e olhar para frente. Certo? Amem corretamente para ser salvos, tudo mais, né? Mirem a volta de Cristo. O texto fala da volta de Cristo, fala, irmãos, mas não é só isso. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, o Senhor não está longe de vocês, Ele está perto. No contexto da jornada, da corrida, vocês podem alcançar com os olhos. No contexto da oração, Ele está com vocês o tempo todo. Em Romanos vai dizer que o Espírito Santo geme, grita em oração, em intercessão. Em Hebreus vai dizer que temos um intercessor fiel diante do Pai. Então veja, irmãos, o Senhor está perto o tempo todo. Ore, agradeça, experimente a paz de Deus. Ele está perto, o tempo todo estava lá com vocês. Igual no deserto, no exemplo que nós temos. E ele termina, alegrem-se no Senhor. Amém, irmãos? Então vamos orar, que nós já estamos com o tempo muito estourado. Pai amado, Senhor, graças te dou por cada um dos irmãos aqui. Ó Deus, que a tua palavra, Deus, domine nossos corações. Que a tua paz, Senhor, expulse todas essas coisas que tentam nos sufocar, Pai. Que nós possamos ser como aqueles que olham para o alto, que descansam em Ti, que descansam, Senhor, na Tua sombra, debaixo da Tua proteção, que tem seus pensamentos guardados por Ti, Pai. Ó Deus, consola os irmãos, conforta os irmãos, dá segurança, Pai. Reata os laços, Senhor, que foram quebrados. Traz união, Senhor, ao corpo da Tua igreja, ao corpo dos irmãos, que eles possam reviver, Senhor, essa alegria de estar orando juntos com aqueles que tiveram ali laços, foram cortados, Pai. Faz a obra, Senhor, transforma nossas vidas, transforma o nosso ser, que o Senhor possa estar indo à nossa frente, nos dando novas vidas, novos pensamentos,
e que nós possamos caminhar com a Tua palavra, Pai. Fala com cada um desses irmãos, em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos. Então, irmãos, nosso tempo está acabando. Agradeço aí por cada um que esteve aqui até agora. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos.